Amados irmãos e irmãs, este segundo domingo da Quaresma, ouvimos a vocação de Abraão, o chamado que Deus faz para ele ser um pai de um povo numeroso. Diz assim o livro do Gênesis, como ouvimos: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. E Abraão depois ele muda o nome. O Senhor dá o nome de Abraão, que quer dizer príncipe das nações. Ou seja, aquele que é o princípio do povo de Israel, aquele que é o primeiro que confia naquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, Abraão ouviu o Senhor e fez como ele havia dito. E de fato, hoje também nós, amados irmãos e irmãs, pela filiação divina em Cristo, somos também descendentes de Abraão, não segundo o sangue, obviamente, mas segundo a vida, a graça espiritual que recebemos em Cristo, o qual também, quando se vê a genealogia de nosso Senhor, está lá que ele é descendente de Abraão. E se neste segundo domingo, amados irmãos e irmãs, nós meditamos na glória de nosso Senhor, na sua divindade, é isto que nós ouvimos no Evangelho, que Jesus subiu ao alto de uma montanha para ali ser transfigurado diante dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E a vocação de Abraão se liga à transfiguração por causa de Moisés e Elias. Quando Jesus se transfigura, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus e conversam com ele. Ora, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, ou seja, toda a antiga aliança, toda a revelação de Deus que começa em Abraão, do qual nosso Senhor começa ali o povo de Israel, o povo judeu. E Abraão, sendo o pai deles, o grande patriarca, do qual descende Isaac, depois Jacó, os três grandes patriarcas, assim começa aqui a história, onde Deus escolhe um para formar um povo numeroso. E põe Abraão à prova, como conhecemos, por isso ele é o nosso pai, também na fé, como medita São Paulo nas suas cartas. Entendendo isso, amados irmãos e irmãs, entendemos o que Nosso Senhor quis revelar na transfiguração. Primeiramente, Nosso Senhor revelou a sua glória, ou seja, a sua divindade. Lá naquele monte onde o Senhor teve o seu rosto transfigurado, seu rosto brilhou como o sol, escreve São Mateus, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, Nosso Senhor mudou completamente a sua figura, o modo como os discípulos o viam, o reconheciam. E que significa que Nosso Senhor ficou brilhante como o sol, as roupas brancas como a luz? Jesus está mostrando ali a sua divindade, está mostrando que Ele é Deus, que Ele veio para salvar os homens. E estão ali, amados irmãos e irmãs, Moisés e Elias, que representam, obviamente, a lei e os profetas, como já havia dito. Porém, nos atentemos a Moisés e Elias e vamos entender por que eles aparecem nesse contexto. Primeiro, porque tanto Moisés quanto Elias não se tem o túmulo deles. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, ninguém sabe onde Elias foi, porque ele foi levado, arrebatado numa carruagem de fogo. Ele não tem um túmulo. Então são dois homens do Antigo Testamento que Deus guardou para si. Não se sabe aonde eles estão. E espera-se, então, há uma expectativa sempre que Elias volte. Os judeus têm isto. E também uma incógnita de onde Moisés estaria sepultado. Ele que viu a terra prometida, mas não entrou nela, faleceu antes de chegar nela. Pois bem, aparecem eles
Primeiro porque são dois desses santos homens do Antigo Testamento que tinham uma missão especial, que a cumpriram bem, mas quando partiram desta terra, partiram de uma forma que não permaneceram aqui. Não se tem. Mas também porque Moisés e Elias, eles tiveram uma grande experiência, ou melhor, um encontro com Deus, também numa montanha alta. Moisés no Sinai, fica 40 dias no topo do Monte Sinai, vendo a glória de Deus, e Deus escreve nas tábuas com o seu dedo os mandamentos e entrega para ele. E quando Moisés está lá e Deus aparece numa forma lá de nuvem, numa voz, quando Deus põe ali o seu dedo para escrever nas tábuas da lei, Moisés ele se prostra, ele não olha para Deus, porque se ele olhasse para Deus, ele morreria. Um homem, por causa do pecado, não poderia ver Deus face a face, uma vez que ele foi privado do amor de Deus lá no paraíso, depois do pecado de Adão e Eva. Então Moisés ele vê o quê? Ele vê Deus de costas, ou seja, ele vê Deus de relance. E quando ele vê a Deus, o que acontece com ele? Ele fica com o seu rosto resplandecente, tanto que se colocava um véu na frente do rosto de Moisés, que não dava para olhar para ele, que a glória de Deus estava resplandecendo no rosto dele. Então Moisés foi ao Monte Sinai e ali dialogou com Deus, conversou com Deus como um amigo, mas não podia ver a Deus, não podia olhar para Deus, senão ele morreria. E a mesma coisa aconteceu com Elias. Ele vai lá ao Monte Carmelo, ao Monte Horebe, e então lá ele vai, e o Senhor diz: sobe a este monte que eu irei falar contigo. E aí conhecemos bem o que aconteceu. Veio primeiro uma grande ventania, depois trovões, depois terremoto, fogo do céu, e Elias ficou lá sem se manifestar. De repente vem uma brisa suave, um murmúriozinho lá silencioso, e Elias entende que era Deus ali, e ele se prostra, também se coloca de rosto em chão, porque não podia ver a Deus. E Deus ali fala com Elias, indicando aonde ele deveria profetizar. Nós temos aqui Moisés e Elias, que não podiam ver a Deus naquela ocasião, mas que agora conversam com Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Deus que está ali e conversa com eles a respeito de tudo aquilo que eles fizeram. Ou seja, Moisés que preparou o povo para entrar na terra prometida, e Elias que pregou contra os idólatras, a idolatria, para que o povo de Israel permanecesse sempre fiel. Eles representam as promessas que Deus tinha feito ao seu povo. E Moisés e Elias ali, conversando com Jesus, conversavam sobre o quê? O outro evangelho de Lucas, quando fala da transfiguração, diz: ao modo como Jesus iria redimir os homens. Eles conversam de como Deus vai realizar em Cristo as suas promessas, aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles anunciaram, aquilo que Deus tinha prometido e falado por meio deles. Agora Deus iria realizar, que é o quê? Libertar o seu povo do pecado, abrir novamente o paraíso para que os homens possam olhar para Deus, possam novamente ver, contemplar. E é Jesus mostrando a sua glória, ou seja, eles conversam olhando para Jesus na sua figura divina, quando ele mostra a sua divindade. E recordemos, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor, quando se fez homem, ele ocultou a sua natureza divina na sua natureza humana. Ele uniu uma a outra, e aqui ele, na sua humanidade santíssima, ocultava a sua divindade, de modo que quem olhasse para Jesus lá na Galileia não conseguia ver que ele era Deus. Não havia uma manifestação nítida, porque nosso Senhor só revelou a sua divindade na cruz e na ressurreição. Tanto que o centurião, quando vê Jesus morto, diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ou seja, nosso Senhor só revela quem ele é quando ele cumpre, quando ele consuma tudo aquilo que havia de acontecer para que nós fôssemos salvos.
que significa isto, amados irmãos e irmãs? Que nós, conhecendo a glória de Cristo e sabendo que Ele se transfigurou para mostrar que é Deus, Ele também quer que nós confiemos nele, que nós olhemos a Ele, que nós possamos entregar a Deus as nossas misérias. Nosso Senhor revela-se um Deus que é rico em misericórdia, que olha por nós. E o próprio Pai vem ali diante e diz, este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado, escutai-o. E aqui, amados irmãos e irmãs, vem aquilo que é o mais importante desta cena do Evangelho. Jesus é anunciado como o Filho de Deus, que Deus tem todo o seu agrado nele, porque ele cumpre toda a vontade de Deus, porque ele há de fazer tudo aquilo que Deus tinha pedido a ele para a nossa salvação. E Deus dá uma ordem a nós, ele faz um imperativo aqui, ele diz, escutai-o, ou seja, amados irmãos e irmãs, devemos estar atentos ao Evangelho de nosso Senhor. Ora, o que o Senhor fala a nós, principalmente neste tempo da Quaresma? O que é a pregação de nosso Senhor nos Evangelhos, principalmente nestes 40 dias que estamos agora vivendo na nossa igreja? A conversão dos pecados. Nosso Senhor pede a nós que mudemos a nossa vida. E aqui vem, amados irmãos e irmãs, aquele empenho que temos que ter em fazer bem esta Quaresma. Se algo nos afasta de Deus, se algo nos tira da glória divina, do amor de Deus, nos impede de alcançar o céu, nós devemos deixar isto para trás. Por isso esse é um tempo em que nós fazemos penitência, por isso esse é um tempo em que nós fazemos as obras de misericórdia, a caridade, por isso que este é um tempo de mortificar, de jejuar a carne, por isso é um tempo de nós podermos rezar mais, intensificarmos a vida de oração, de nos colocarmos mais íntimos de Deus, porque o Senhor quer a nossa conversão. Ele não quer a morte do pecador, como ouvimos nas profecias, mas que nós nos convertamos, que voltemos para a vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo de conversão, e a transfiguração do Senhor aponta para isso, para que nós nos convertamos. Ou seja, se a gente vê que a nossa vida em algum aspecto está indo num caminho errado, a gente deve mudar a direção. Se nós estamos um pouco laxos, relapsos com os nossos defeitos, com as nossas falhas, se nós nos acomodamos com certas tentações e achamos que não as venceremos, que somos assim mesmo, nós não podemos conformar-nos desta maneira. Devemos pegar este tempo da Quaresma e lutar com mais vigor, em olhar para aquelas falhas, pecados e exercitar, amados irmãos e irmãs, de fato a nossa vontade. O Senhor dá mais graças para nós nesse tempo da Quaresma, porque Ele quer que nós mudemos a nossa vida. Não fiquemos nos acomodando, não fiquemos maquiando as nossas faltas. Também não caiamos, amados irmãos e irmãs, na tentação de fecharmos em nós, acharmos que estamos prontos, que somos bons demais. Não caiamos neste engodo do inimigo. É assim que muitos a passos largos vão para a perdição. A nós cabe lutarmos. Nós sabemos que temos um Deus e Senhor que deu a sua vida por nós, que morreu para nos abrir o céu, para nos tirar dos nossos pecados. Não nos entreguemos, não desanimemos, não importa o quanto às vezes as nossas fraquezas nos derrubem, levantemos sempre e peçamos a Deus a graça de podermos caminhar na graça dEle, no amor dEle. E amados irmãos e irmãs, não existe uma conversão sincera sem uma confissão sincera. Não dá para a gente achar que a gente se converte dos pecados sem a gente confessá-los. Ou seja, nós nos arrependemos, devemos confessar os nossos pecados.
Por isso esse tempo também é um tempo para nós buscarmos a misericórdia divina. E aonde que nós experimentamos o perdão, a misericórdia de Deus? Na confissão. Então, preparemos nesses dias de Quaresma um bom exame de consciência, olhemos para os nossos pecados, faça uma lista deles e busque um sacerdote para se confessar. Vai ao confessionário, pede perdão das tuas faltas, para que recebas a absolvição, para que passes esta Páscoa em estado de graça, para que nesta Quaresma o teu coração se transfigure diante de Deus, que esteja puro, limpo, para poder viver bem os mistérios da redenção, para aproveitar bem, amados irmãos e irmãs, as graças que Deus tem para nós, para frutificarmos mais. Então não caiamos nesse comodismo, nessas falácias, que já estão tão vencidas. Eu me confesso para Deus, o padre é um homem como os outros. Isso para nós católicos essa ladainha já está batida e vencida há tempo. Nós temos um sacramento para perdoar os pecados. Por que a gente é teimoso de não buscar? Quem que tendo um médico com uma cura para os seus mal, fica vivendo e carregando uma doença por resto da vida, quando pode simplesmente ir até ele e ter a cura? É assim a nossa alma enferma do pecado. A gente sabe onde a gente pode se curar, mas às vezes, por 1000 motivos, nós vamos fugindo, desviando do confessionário. Busquemos neste tempo, amados irmãos e irmãs, fazer uma sincera confissão, para que essa conversão ela se torne viva, ela se confirme, ela se consolide na alma, e a gente tenha as graças, a força necessária para podermos caminhar no caminho do Senhor, para seguirmos junto de nosso Senhor, para permanecermos com Ele após esta vida, na eternidade, na glória do céu. Amém.